E aí, pessoal, tudo bom? Começando nossa live aqui pontualmente às 19h30. Gostaria de saber de vocês se o som tá bom, né? Se tá tudo ok aí, não tem problema de som. Dá uma acenada aí para a gente poder saber se está tudo ok, para poder saber se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Bom, pessoal, meu nome é Fúvio Porto, para quem não me conhece, né? Sou sócio da Clemente Porto, Contabilidade, e o que nós vamos falar hoje um pouco aqui para vocês é com relação à abertura de empresa, né? É um tema que tem bastante procura, as pessoas querem saber, né, sobre abertura, o que fazer, né? E eu acho assim que tem muitas coisas que as pessoas antes de abrir a empresa devem saber, tá? As pessoas às vezes chegam completamente cruas, né, para abrir uma empresa. E eu acho que os pontos que eu vou levantar aqui hoje para vocês é exatamente para que deixe essa condição mais clara, né, para que vocês possam saber um pouco melhor sobre o universo de ter uma empresa, né? E a abertura é o início dela, tá? Então eu levantei alguns tópicos aqui que nós vamos passar, né, essas informações para vocês. Eu quero deixar aberto aqui a condição para vocês também poderem fazer perguntas, tá? Então, se surgirem dúvidas, podem colocar aqui mesmo no Instagram. E dentro do possível eu vou procurar responder. Se o assunto tiver a ver com se a pergunta tiver a ver com alguma coisa que eu vou falar mais para frente, eu vou segurar e aí a gente trata do assunto um pouquinho mais para frente. Se depois de tudo a gente verificar que algumas perguntas, né, ou você tem alguma pergunta para ser feita, na qual eu não mencionei nada sobre isso, pode fazer, e se tiver dentro desse período que a gente está se propondo aqui para fazer a live, que deve demorar aí no máximo até 1 hora, eu procuro responder. Caso contrário, vocês podem colocar, né, fazer o questionamento pelo feed, tá? Pelo direct, pelo direct, ou então mandar por e-mail, né, para fulvio@clementeporto.com.br, tá bom? Pode, por favor, aí acessar nossas redes sociais, né? Segue a gente no Instagram, Facebook, acessa nosso portal clementeporto.com.br. Tem bastante material lá, tá? Vídeos também no nosso canal no YouTube. Então é interessante que vocês possam fazer parte aí da nossa rede. E se de repente hoje você não tem essa situação de abertura de empresa, né, não tem essa vontade ou esse empenho para uma abertura de empresa, repassa essa situação para um colega seu que de repente tenha essa vontade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aqui que a gente precisa ter com relação à abertura de empresa é o quê? É você saber qual a atividade que você pretende ter com a sua empresa. Então, é o que a gente chama de objetivo social, tá? Objetivo social, então, é a atividade que você pretende ter com a sua empresa. O que é essa atividade? Então, vamos lá. Ela pode ser um comércio, né? Comércio de algum determinado tipo de produto. Ela pode ser uma prestadora de serviço, né? Ela pode ser uma prestadora de serviço e comércio. Ela pode ser uma indústria. Então, assim, qualquer atividade que você pretende ter é o objetivo social da sua empresa, tá? Então, assim, esse é o essencial e o primordial. Sem você saber o que você vai fazer, não tem por que abrir uma empresa. Então, a primeira base é você saber o que você quer fazer. Quer vender produto? Quer prestar um serviço, né? Então, esse é o primeiro item, né, que você deve observar aí para a abertura de uma empresa. E outra, essa questão do objetivo, ela de fato vai impactar em algumas situações que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? Com relação às vezes à sua tributação, se pode ou não ser, né, de uma determinada tributação, talvez com relação ao porte, né, da sua empresa. Então, assim, isso é algo essencial e eu acho que é o primeiro ponto. Sem ter objetivo, não tem por que abrir uma empresa, tá? Então,
pensa direitinho, né? Quando você for abrir uma empresa, pensa direito todas as possibilidades de negócio, né? Porque assim, uma das coisas que a gente percebe quando a gente, né, recebe alguma pessoa que tem esse objetivo já de abertura de empresa, é que a pessoa às vezes ela não está com aquela amplitude toda para o negócio, tá? Um exemplo, por exemplo, você vai abrir uma empresa de assessoria, tá? De assessoria e consultoria. Então, primeiro, você tem que identificar que tipo de assessoria ou consultoria que você vai dar. Então, você vai dar uma assessoria financeira, uma assessoria empresarial, uma assessoria de engenharia. Então, existem várias atividades. Só que assim, eu sempre indico que a pessoa não fique limitada àquilo. Tá? Por quê? Porque de repente dentro da assessoria e da consultoria, ela pode ter uma atividade aí que pode ser de treinamento, certo? Então assim, e treinamento, palestras, é outra atividade. Então se você de repente não determinar isso no seu objetivo social, você não vai estar habilitado, né? Ou a sua empresa não estará habilitada para aquela atividade. Então eu acho que é importantíssimo você pensar no todo, né? E aí você, de repente, incluir essas atividades, mesmo que momentaneamente ou inicialmente você não venha a prestar esse tipo de serviço, tá? Ou vender esse tipo de produto, mas pode ser que ele seja uma consequência, né? Então, assim, quando a gente pensa ainda com relação a produtos, ele pode ser muito mais amplo, né? Então, se de repente você está pensando em abrir uma empresa de venda de peças, né? Peças para máquinas, por exemplo. Então, assim, você está pensando naquele objetivo de vender as peças. Só que talvez isso não seja interessante você também ter uma atividade de serviço que seria da manutenção daquelas máquinas que você vende as peças, né? Ah, mas eu não conheço nada disso. Ok, mas de repente você pode ter um funcionário que vá fazer esse tipo de serviço, porque uma coisa está vinculada à outra, tá? Então é bem interessante na constituição da empresa você já pensar nessa condição, né? Nessa situação de amplitude de negócios, e aí você já coloca esse objetivo social dentro do seu escopo de empresa, tá? Uma coisa que é legal saber é que a sua empresa pode ter N atividades, tá? Ela não se restringe a poucas atividades, então você pode ter diversas atividades. Então, se você pode colocar diversas atividades que não venha te atrapalhar, obviamente, na sua opção tributária, sem problema nenhum, tá? E isso aí quem vai avaliar, de fato, é o contador ou uma empresa contábil que vai fazer essa análise se essa atividade não vai te prejudicar tributariamente, né, na escolha junto com outras atividades, tá? Então, primeira situação, objetivo social. Pensa direitinho no que você pretende fazer, porque sem ter um objetivo social, não tem por que você abrir uma empresa, tá bom? Ponto importantíssimo também inicial. Eu vou ter uma empresa, só eu ou vou ter sócios, tá? Então assim, esse é um ponto bem importante. Isso causa muita dúvida nas pessoas, né, com relação a essa situação de ter sócio ou não. Então vamos lá, pessoal. A questão de ter sócio é uma coisa que você tem que ter com você com relação a se o seu sócio é de fato alguém que participa da sua sociedade, tá? Aquela situação de ter sócio só para constituir uma empresa não tem validade nenhuma, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre essas formas de constituição, né? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, mas assim, não existe obrigação nenhuma de você ter um sócio para montar uma empresa, tá? Então, para você ter um sócio com você, tem que ser alguém que esteja disposto a participar da sua sociedade, né? Então, quando eu falo disposto, é assim, vocês devem ter o mesmo tipo de pensamento, né? Para você ter alguém como sócio, você deve ter alguém que tenha o mesmo objetivo que você dentro da empresa, mesmo que vocês prestem atividades distintas dentro da empresa, né? Nós temos aí diversos casos
de sócio, né, de sociedade, onde um determinado sócio cuida estritamente da parte administrativa da empresa e o outro cuida da parte operacional. E um depende do outro, né? Os dois trabalham pelo mesmo fundamento da empresa, né? Então, assim, isso é super importante que os sócios estejam alinhados, né, para o mesmo objetivo, né? Não pense, e aí vem uma situação importante, tá? Que eu vou levantar para vocês. Sim, como é uma sociedade, tudo que acontece na empresa tem que ser compartilhado entre as pessoas, né? Seja o mesmo objetivo, as mesmas definições, né? Porque ambos têm condição de participação societária. Lógico que isso vai depender do percentual de cada um, mas é legal, né, que todos tenham a mesma opção de trabalho na empresa, tá? Pelo objetivo da empresa. Agora, com relação à situação que às vezes a gente vê, eu vou montar uma sociedade, vai ser com o meu primo, ou vai ser com o meu tio, ou vai ser com o meu irmão, porque, coitado, ele está aí desempregado, ele está precisando, e a gente, vou já avisar que, pela experiência que nós temos, isso não dá certo, tá? Porque você montar uma sociedade com outra pessoa, só porque aquela pessoa está precisando, não é o caso, tá? Então é melhor você ter sócios que estejam dentro da composição societária de fato, né? Se você quer ajudar um parente seu, é uma outra questão e você pode contratar ele como um funcionário seu, mas participar da sociedade é um outro passo, tá? Isso é algo que eu acho que é bem relevante e tem que ser pensado. Isso daí eu coloco como uma situação assim. Pensa naquela situação na escola, tá? Quando o professor lá manda fazer um trabalho em grupo. Então assim, sempre vai ter aquela pessoa, né, que vai fazer o trabalho, ou aquelas pessoas que vão fazer o trabalho, e vai ter sempre aquele que vai chegar só para pôr o nome, né? Agora, num trabalho de escola, você acaba aceitando às vezes, né, essa situação, porque não reflete muita coisa. Mas dentro de uma sociedade, você vai colocar alguém dentro da sociedade só para pôr o nome e pagar valores para ela? Você vai desperdiçar, vai dar seu dinheiro à toa? Não, né? Então, eu acho que isso daí é algo que tem que ficar bem claro, que sociedade são para sócios que tenham desempenho e o mesmo objetivo, tá bom? Não tem obrigação de ter sócio. Uma empresa não tem obrigação de ter sócio. Beleza? Bom, endereço da empresa, isso é importante, né? Saber, porque hoje a gente tem assim, empresas prestadoras de serviço, em diversos casos ela pode trabalhar em qualquer local, tá? Ou seja, pode ser seu endereço residencial, pode ser um endereço, né, comercial, um escritório, algo nesse sentido. Já as empresas comerciais têm uma certa dificuldade, tá? Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Assim, existe uma certa dificuldade com relação a utilizar um endereço residencial. Então determina, né, dá uma olhada certinho com relação a essa questão de endereço, porque isso é um fator importante, tá? Se for uma prestadora de serviço, então não precisa se preocupar muito com essa situação de ser o seu próprio endereço residencial, tá bom? Com relação a custos, é um outro fato importante para quem vai abrir uma empresa saber. Não digo com relação aos custos da abertura da empresa, tá? Porque esses custos são irrelevantes, né? O valor é relativamente baixo mesmo para se abrir uma empresa. Mas eu digo custos do modo geral, né? Por quê? Porque para você abrir uma empresa, você tem que ter uma projeção, você tem que ter um planejamento, né? E para ter planejamento, você precisa ter custos e faturamento. E para isso, você tem que pensar nisso, né? Você tem que idealizar isso. Então, eu vou montar a minha empresa planejando o quê? Que eu tenha X valor de faturamento por mês e vou ter um custo de Y, onde me dá uma certa rentabilidade, né? Toda empresa, obviamente,
tem fins lucrativos, senão ela seria uma associação, uma sociedade sem fins lucrativos. Então assim, toda empresa visa lucro. E se visando lucro, você precisa fazer esse cálculo do que vale a pena, o quanto é que você quer de lucro, né? Então você precisa ter uma previsão de faturamento e você precisa ter uma previsão de custos, para você saber qual é o seu ponto de equilíbrio ou qual o valor de lucro que você pretende almejar, tá? Logicamente que isso é projeção, né? Uma empresa que se inicia, dificilmente você vai ter aí uma previsão muito clara de faturamento. De custo, bem provável, tá? De custo é bem mais fácil você ter, porque você vai alinhar lá todas as suas despesas, né, necessárias para a sua atividade como empresa, e aí em cima disso você vai projetar o seu faturamento e a sua margem. Tá? Um fato bem importante com relação a isso, já que nós estamos falando de abertura de empresa, é que muitas pessoas, na hora da abertura, pensam, o mercado, né, eu já vi esse tipo de produto, esse tipo de serviço no mercado, se paga X valor, então eu vou praticar esse tipo de valor. Assim, infelizmente não é de modo geral. A gente sabe que o mercado pressiona a questão dos preços, mas não é de modo geral, tá? Porque você tem que avaliar os seus custos. Não adianta porque uma determinada empresa vende um produto a R$10 que você vai vender também a R$10, porque talvez o seu custo seja de 10, de 11 e você não consegue vender aquilo lá a 10, tá? Então, o custo daquela empresa pode ser melhor do que o seu, né? Melhor eu digo na qualidade de menor, né? Então, se ele tem um menor custo, ele consegue ter um preço de venda melhor. Então, isso você tem que tomar cuidado, tá? Praticar só preços de mercado sem avaliar custos pode trazer um problemão para a sua empresa logo de início, tá bom? Bom, uma outra situação que é bem recorrente, que a gente observa, é o seguinte, infelizmente o nosso país aí tem uma porção de letrinhas, né? Então você ouve muito por aí, é MEI, é ME, é EPP, é EIRELI, é limitada, e aí, né, as pessoas ficam com essa dúvida no ar, né? O que isso daí significa? Ou então faz uma confusão danada com relação a essas letras, né? Ou seja, essas abreviações. Então assim, talvez para você que está aí assistindo, né, agora, você já entenda isso, já sabe o que é, mas com certeza tem muita gente que não faz a menor ideia sobre essa situação dessas letras, né, dessas abreviações. Então vamos lá. Com relação a MEI, tá? MEI é o microempreendedor individual, tá? ME é microempresa, não é a mesma coisa, tá? MEI é uma coisa, ME é outra coisa. EPP, né? Então às vezes você olha lá no nome de alguma empresa, tá lá, EPP. Então significa empresa de pequeno porte, tá? Limitada, né? Aparece aquele LTDA. Então, é uma empresa de responsabilidade limitada, é uma abreviação de limitada. Então, LTDA é a abreviação de limitada. E há pouco tempo surgiu a condição de EIRELI, que aí fala, mas quem que é o EIRELI? EIRELI é o empresário individual de responsabilidade limitada. Então, são nomenclaturas que são utilizadas para designar algumas informações. Então você tem lá o MEI, que é o microempreendedor individual, ME, que é o microempresário, né, a microempresa, EPP, que é a empresa de pequeno porte, EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, e LTDA, que é a abreviação de limitada. Bom, quais são essas distinções, tá? Com relação a isso, existem aí formas jurídicas, tá? Tipos jurídicos de constituição de empresa, né? Então, nós temos, tá? Não vou falar de todas porque é um universo muito amplo, mas as mais comuns, tá? O que é mais comum. Então, nós temos uma figura chamada empresário individual, nós temos a sociedade limitada, nós temos
o EIRELI, que é o Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, e surgiu há pouco tempo, agora já faz até um ano, já vai fazer um ano, né? Algo que parece até estranho quando a gente fala, mas é a Sociedade Unipessoal Limitada. Então é uma sociedade de um sócio só. É estranho, né? A gente falar sociedade de um sócio só. Mas estamos no Brasil e no Brasil se cria de tudo, tá? Então essa forma jurídica ela existe e ela começou há pouco tempo, relativamente, porque aí a gente vai entrar em um ano que entrou essa condição de constituição de sociedade unipessoal limitada, tá? Bom, passando sobre essa situação, o que é interessante vocês saberem, tá? O MEI, né, que é o que eu comentei lá, ele é uma figura que foi criada para fazer, como posso dizer, é como se fosse regularizar os informais, tá? Basicamente, essa figura foi criada para isso, tá? Regularizar os informais. Então, quando se iniciou a questão do MEI, diversas atividades podiam estar no MEI. Tá? E tinha uma lista enorme de atividades lá que poderiam ser MEI. O faturamento também era pequeno, eles estipulavam um faturamento pequeno, mas assim, ao longo dos anos eles ampliaram o faturamento, né, do MEI para poder ser microempreendedor individual e diminuíram o leque de atividades. Então hoje pouquíssimas atividades podem ser MEI. Quando você olhar essa situação de atividades do MEI, né, que existe um portal do microempreendedor individual, você vai ver lá que tem pouquíssimas atividades e são atividades bem de atividades autônomas, tá? Então são atividades o que eles estavam querendo mesmo, que é regularizar o pipoqueiro, o vendedor de algodão doce, a costureira, tal. Assim, atividades que realmente trazem uma rentabilidade pequena, né? E por isso que aí a tributação também é diferenciada e é bem pequena, tá? Mas se você tem objetivo de abertura de empresa para amplitude, o MEI não é o caminho, tá? O MEI não é o caminho. Bom, com relação ao empresário individual, é uma figura que hoje a gente já não aconselha, tá? Isso antes era a única forma, né? Depois criaram o EIRELI, então poderia ser uma nova forma, mas o EIRELI existia aí um impeditivo que diversas empresas não optavam por isso, porque o EIRELI, ele obrigatoriamente tem que ter um capital social de 100 salários mínimos. E aí hoje a gente está falando em 104.500 de capital social, ou seja, é o valor que o sócio, né, no caso aí a pessoa, porque não tem sócio, a pessoa teria que aportar como capital social na empresa. Então assim, diversas empresas não têm esse capital social para aporte, então fica inviável, né? E ficava inviável ser EIRELI. E aí caía dentro do empresário individual. Ou abria-se uma sociedade limitada, né? Onde é composta por 2 ou mais sócios, e às vezes, né, colocava lá pessoas que não tinham nada a ver com a sociedade, só para que tivesse a constituição em forma de sociedade, né? Aí, a partir do ano passado, fim do ano passado, foi criada essa figura que é a Sociedade Unipessoal Limitada. Então, as empresas, né, ou as pessoas que eram empresário individual podem fazer uma mudança, né, do tipo jurídico para uma sociedade empresária unipessoal limitada, e o EIRELI, quem já é EIRELI, ou continua sendo, porque já aportou o capital, ou hoje não tem mais necessidade de abrir o EIRELI, e sim abrir uma sociedade unipessoal limitada, tá? Para quem vai constituir empresa sendo uma pessoa só, hoje a nossa indicação, Clemente Porto, é para que faça uma sociedade unipessoal limitada. Qual que é a diferença, né, entre ser uma empresa limitada ou, como era o caso, uma sociedade, um empresário individual?
A empresa, né, que é uma sociedade limitada, ela juridicamente ela vai ter a limitação das suas responsabilidades conforme o capital social. Então, se a minha empresa tiver um capital social de 10 mil reais, as minhas limitações jurídicas com relação a isso ficarão até os 10 mil reais. Né? Já no empresário individual, o capital da empresa não se importava, tá? Porque ela mistura, né, com a pessoa física. Então, ou seja, eu tenho uma empresa, se eu tiver uma empresa individual, um empresário individual, o que tiver de problema, né, com a empresa vai aparecer para mim diretamente como pessoa física, tá? Agora, vamos levantar um alerta aí. Não é porque a minha empresa é limitada que eu tenho um capital de apenas 10 mil, que a minha responsabilidade também só vai ficar limitada aos 10 mil e eu posso fazer qualquer besteira com a minha empresa que eu só vou pagar até a responsabilidade de 10 mil. Não é assim, tá, pessoal? Por quê? Porque se você, né, ou se for provado que você cometeu fraudes ou infrações com a sua empresa, né, se apropriando de valores indevidos da empresa para a sua pessoa física, o seu patrimônio pessoal também vai ser afetado. Tá bom? Então não é que limita e a gente fecha aquela questão não, tá bom? Então é só uma forma jurídica, mas é onde dá mais segurança pra gente, porque é lógico, trabalhando como empresário, né, de forma correta, eu não tenho problema nenhum com a minha pessoa física, tá? Mesmo que por algum motivo, né, que eu não esteja logicamente com vontade, a minha empresa passe por dificuldades financeiras, como nessa pandemia diversas empresas passaram, né? E isso não vai afetar o meu patrimônio pessoal. Por quê? Porque eu tenho claramente a minha empresa limitada e demonstrando que as atividades dela que estão trazendo, né, problemas financeiros para ela, tá bom? Bom, com relação ao porte, que é o que eu mencionei lá da ME e da EPP, nós temos três distinções aí. Então nós temos EPP, nós temos ME e nós temos demais empresas. Então ME, o limite de faturamento para designar que uma empresa é ME é de 360 mil ano. Tá? Então se eu tiver uma empresa que tem projeção de faturamento de até 360 mil ano, eu posso ter um enquadramento como ME. Se eu tenho uma projeção de faturamento de até 4 milhões e 800 em 12 meses, né, ou no ano, eu tenho condição de ser uma EPP. Então, ME 360 mil ano, EPP até 4 milhões e 800 ano, e se eu tiver uma projeção maior que isso, eu sou demais empresas. Tá bom? Então a distinção entre aquela nomenclatura que vai no final, né, do nome da empresa lá, ME, EPP ou não tem nada, é exatamente para essas designações, tá? Com relação ao meu porte, é o que a gente chama de porte. ME, EPP, demais empresas. Tá bom? Isso aí influencia em algumas coisas na parte tributária, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco aqui para vocês terem uma ideia. Mas assim, já houve uma distinção maior, tá? Hoje, ME e EPP acabam não tendo essa distinção, tá bom? Bom, com relação à forma de tributação, também é outro ponto que as pessoas que vão abrir empresa questionam, né? Já querem ter uma visão um pouquinho melhor dessa situação. Então nós temos aí de forma de tributação, tá? Eu considero que o MEI é uma forma de tributação, apesar dele estar enquadrado, né, no Simples Nacional, mas ele tem uma forma de tributação específica, tá? O MEI paga simplesmente uma taxa mensal, né, pro fisco, independente de ter faturamento ou não. Isso é importante. Tem muita gente aí que abre o MEI, né, deixa de lado e eu não estou movimentando ele, eu não tenho que pagar. Não, tem sim. Tá? Você tem uma obrigação de recolhimento de uma taxa mensal que gira aí entre 50 e 55 reais, tá? Por mês. E isso é independente do faturamento. Tendo ou não faturamento, você tem o recolhimento dessa taxa. E para quem vai ser MEI ou quer ser MEI, essa taxa, a parte maior dela
é pagamento de INSS, tá? Então, o recolhimento do INSS do MEI está dentro dessa taxa e é pagando essa taxa que assegura aquela pessoa aos benefícios sociais do INSS. Então, se você porventura já tem um MEI, né, ou pretende abrir e depois pensa em não pagar, tem que pagar essa taxa, é obrigatória, tá? Bom, saindo do MEI, a gente tem então a opção pelo Simples Nacional, tá? Simples Nacional, quem pode optar pelo Simples Nacional? Existem algumas distinções de atividade, existem algumas situações aí, são poucas, tá? Que não podem ser Simples Nacional. Existe alguma distinção de quadro societário e tal, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aí porque é muito amplo, tá? Depois a gente vai procurar montar alguns vídeos aí de instrução sobre essa situação específica. Mas assim, o que é importante você saber? Que sim, para ser Simples Nacional, aí você precisa ser ou ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, tá bom? Então, o Simples Nacional tem limitação de faturamento. Você não pode ser uma empresa do Simples Nacional e pensar num faturamento superior aos 4.800.000 no período de um ano ou 12 meses, tá? Então, isso aí é importante saber e Simples Nacional é uma das opções tributárias. Outra opção tributária é o lucro presumido, né? O que seria o lucro presumido? É você, dependendo da sua atividade, né, você ter uma presunção daquele lucro. O que é uma presunção do lucro? Por exemplo, na parte de comércio, o lucro presumido trabalha da seguinte forma. O fisco presume, né, estima que você, numa atividade comercial, vai ter uma rentabilidade de 8%. Então, você vai pagar impostos, né, federais sobre uma base de 8% do seu faturamento bruto, tá? E isso é sobre faturamento de vendas. Quando a gente fala de serviço, o fisco estima que o serviço, a lucratividade, né, a rentabilidade da empresa prestadora de serviço, seja na base de 32%. Tá? Então assim, e aí você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre os 32%. Esses detalhes de tributação a gente também não vai abordar muito aqui, tá? É só para você ter ideia que existem essas tributações, mas como ela é muito, mas muito ampla, porque depende de atividade, depende de enquadramento, tem outras variáveis aí, a gente não vai poder entrar nesses detalhes, tá? Mas depois a gente procura montar algum material sobre isso, mas de qualquer forma vai ser meio genérico, porque não dá para a gente entrar nos detalhes de atividade, produto, tributação, tem distinção até por tipo de produto que você vende, então é uma amplitude enorme, tá? E a outra forma é o lucro real, né? Onde a sua empresa tem todo o faturamento lá escriturado, tem todas as despesas ali escrituradas, e você vai pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, exatamente o valor que sobra para você no bolso. Ah, legal, putz, essa forma de tributação é ótima, porque eu vou pagar um imposto só do que de fato é meu lucro. Então, seria bom, né? Mas por que eu digo seria? Porque depende da sua lucratividade. Se você tiver um negócio, né, uma empresa que tenha uma ótima lucratividade, uma boa lucratividade, o lucro real pode não ser interessante, tá? Então, eu acho que essa parte tributária é mais complexa, tá? Mas a gente vai deixar algumas situações dessa daí. O simples, normalmente, para as empresas que estão abrindo, né, que ainda estão na dúvida de faturamento, na dúvida de como vai ser a estruturação dela, normalmente é a opção mais apropriada, tá? Para até a pessoa sentir a condição de empresa, né? Sentir o que é viável para ela como empresa, entender as funcionalidades das empresas, como que a empresa trabalha, para que você possa de fato entrar, né, na condição aí de outras formas de tributação. Então, esse é um ponto de tributação essencial e óbvio, você não vai conseguir
controlar essa parte ou ter esse entendimento tributário se não tiver uma assessoria contábil com você, tá bom? Então, essa parte tributária não tem como, porque ela é muito ampla pela condição que o nosso país dá, né, na área tributária. Então, sem uma assessoria contábil, né, que tenha uma estrutura fiscal, é loucura arriscar ter uma empresa e não ter esse acompanhamento, tá bom? Bom, a pergunta que sempre aparece na abertura é: qual que é a melhor forma de tributação? Então, eu já falei quais são as formas, mas assim, a melhor forma de tributação da sua empresa depende. Por que depende? Porque depende do seu faturamento, depende do seu porte, depende do seu produto, depende do seu serviço. Então assim, não tem uma receita de bolo, tá? Mas inicialmente, quando você vai abrir, definir os objetivos, que é aquele ponto principal, aí a assessoria contábil vai te avaliar com relação a essas suas projeções, então objetivo, faturamento, e aí te dá a melhor opção tributária, tá bom? Então isso é essencial, que a assessoria contábil que faça esse levantamento. Aqui na Clemente Porto, a gente sempre faz essa análise, tá? Antes de abrir a empresa, porque depois que está aberta, a coisa já está andando. E mesmo porque a opção do Simples Nacional, ela tem que ser tomada praticamente na abertura. Porque quando você abre uma empresa e está com a opção pelo Simples Nacional, você vai carregar essa opção tributária até o fim do ano. Ok? Então assim, você só pode mudar de opção tributária, né, saindo do Simples Nacional, quando termina o exercício. Tá? E o lucro presumido e lucro real também trabalham mais ou menos nesse mesmo sistema. Tá bom? Então, essa condição tributária tem que ser planejada. Tá, pessoal? Bom, aí vem aquela situação, né? Para abrir empresa, eu preciso ter contador? Então tem um monte de gente que procura aí na internet, né? Busca aí na internet, como abrir uma empresa, como constituir empresa. Tá aqui, tem informação que eu posso abrir o portal aqui da junta, vou fazer a abertura da minha empresa. Bom, abrir uma empresa sozinho, você pode, né? De fato você pode. Porque se você tiver conhecimento, tiver expertise, né, em portal de órgãos públicos, um conhecimento sobre a área, né? Porque você vai ter que identificar uma atividade, ter um código de atividade econômica, que é o CNAE, fazer toda essa constituição. Você tem condição de abrir uma empresa e não depender de um contador ou de uma empresa contábil. Mas, né, aí vem o detalhe. Abrir uma empresa você até consegue abrir sozinho. Mas dar continuidade a essa empresa, aí você não consegue, tá? Realmente é loucura a pessoa se aventurar em abrir uma empresa e não ter uma assessoria contábil. Por quê? Tributação nossa, por mais simples que pareça, não é simples, como é dito, tá? Você precisa ter uma assessoria para te orientar fiscalmente, porque a nossa legislação fiscal tributária, né, é terrível, cheio de detalhes, por isso que a gente se atualiza frequentemente para poder dar uma assistência boa para o nosso cliente, né? Uma ótima assistência, diga-se de passagem, na área fiscal, tá? E assim, tem muitos casos que a gente vê, né, algumas situações que a pessoa fala assim: eu fui abrir minha empresa, né? Vem com a empresa aberta, tá? Aqui para Clemente Porto. Eu abri minha empresa, mas eu acho que está com alguns problemas, porque quem abriu para mim foi meu primo. Ele é contador, né? E aí ele me deu umas dicas aí, abriu a empresa para mim, eu tô com ela aberta, mas eu tô vendo que está aparecendo alguns problemas, tal. Então, pessoal, assim, eu indico que toda abertura de empresa, né, preferencialmente, seja feita por uma empresa contábil, tá? Agora, a continuidade dela, aí sim, tem que ser feita por uma empresa contábil. Lógico que os nossos colegas contadores, né, têm formação,
Mas o que acontece? Não tem a expertise de uma empresa contábil, tá? Eu ser contador é uma coisa, eu ser empresário contábil é outra coisa, tá? Por quê? Porque o contador, como eu sou e diversos dos nossos colaboradores aqui são, né? A gente tem o conhecimento técnico como contador, tá? Mas se você não vivenciar, né, a realidade de uma empresa contábil, que é trabalhar com as aberturas, com as alterações, vivenciar a legislação tributária, não dá certo. Tá? A contabilidade em si, ser contador, né, saber contabilidade, é uma coisa que não está diretamente relacionada com a vivência de um escritório de contabilidade, que é te dar uma assessoria fiscal, né? Porque a mudança fiscal acontece com frequência, então de repente você vai ter lá um parente contador, mas que ele atua na contabilidade dentro de uma empresa só, né? Então é num departamento contábil e não conhece essa parte fiscal, porque tem essas distinções de tributação, né? E não vai conseguir te dar essa assessoria. Então, de fato, eu aconselho que você seja sempre assessorado por uma empresa contábil. Obviamente que a Clemente Porto é a empresa contábil com tradição, com conhecimento, e você vai ter toda essa tranquilidade, né? Com relação à abertura, pode ter certeza que nós estamos aí há anos, né, tratando desse mercado. Temos aqui uma pessoa específica para cuidar dessa parte de legalizações, que é o Alex. Quem talvez conhece ele aí sabe, ele está há anos aqui com a gente, conhece tudo dessa área e é um excelente profissional, tá? Então ele dá uma estrutura muito boa nessa parte aí de abertura, alterações e encerramento. E aí, se você não tiver uma empresa que te assessore com essa parte, tanto de abertura depois quanto com continuidade da empresa, né? Então aí as nossas pessoas aí do departamento fiscal, contábil, né, pessoal, né? Não dá para citar nomes de todo mundo, mas todo mundo aí tá engajado nisso, né? E vai dar uma ótima assessoria para você. Eu acho difícil você ter. Lembrando que a contabilidade ela foi feita para assessorar a empresa, tá? Então pensar que a contabilidade só dá suporte fiscal ou departamento pessoal é uma situação errônea, tá bom, pessoal? A contabilidade vai te dar estrutura como empresário para você ter uma melhor tributação, você ter conhecimento dos seus custos, né? Porque a gente tem informativos para isso. Então assim, não errar, logicamente, né? Seja na parte fiscal, seja na parte de departamento pessoal, que isso traz um problemão para você que não tem uma assessoria, né? Vai trazer problemas trabalhistas, de fato, tá? Então, é um contexto geral, né? A situação contábil é um contexto geral, tá? E aqui, aproveitando a situação, tá? Vou passar algumas dicas aí que eu preciso para vocês que querem abrir empresa. Assim, primeira dica, se você pensa em ser MEI, tá? Cuidado. Por quê? Porque quando você pesquisa na internet a abertura de MEI, existem diversos portais que são portais comerciais, tá? Então a pessoa clica lá para abrir MEI, ele vai te dar toda a cara de abertura de MEI, só que quando você vai ver, tem taxa de abertura, tem emissão de certificado, ou seja, não é um site do governo, tá? O site do governo é um site específico que ele vai te orientar a abertura de MEI, mas, como a gente falou, tá? É mais fácil você procurar uma assessoria contábil, mesmo que seja para ser MEI, mas procurar uma assessoria contábil para fazer essa abertura. E nós aqui da Clemente Porto fazemos esse tipo de abertura também, tá? Empresas. Bom, se você está aqui assistindo todo esse tempo a live, tem esse objetivo de abrir sua empresa, né? Constituir uma empresa, aproveite agora. Por quê? Porque agora, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o governo está isentando as taxas de abertura. Então isso daí está barateando, né, a abertura da empresa. A Clemente Porto também, lógico, está
apoiando esse movimento e fez reduções aí nas taxas de abertura, tá, da sua empresa. Então, se você quer aproveitar esse momento, né? O governo está fazendo isso por causa da questão da pandemia, mas então, se você quer aproveitar esse momento para tirar esse sonho da cabeça e tornar ele realidade, o momento é agora, tá? Então, aproveita essa situação, aproveita que o custo de abertura vai estar menor e toma essa decisão. Sempre pensando em todas essas condições que eu já falei, tá? Já ter esse escopo na mente, né? Objetivo social, vou ter sócio ou não, qual a minha previsão de faturamento, qual a minha previsão de custo, procura a gente que a gente consegue resolver essas questões para você, tá? E agora dentro de uma condição que o governo reduziu a taxa, então você vai ter um custo melhor aí para abrir sua empresa, tá? Bom, a Clemente Porto, de fato, ela dá uma assessoria completa para vocês, né, tanto na abertura quanto no caminhar da sua empresa. Então, se você acha que é possível ter, né, uma empresa e não contar com uma assessoria contábil, dá uma repensada nessa condição. Tá? Porque a gente está, né, há muitos anos aqui no mercado, a empresa, né, a Clemente Porto está desde 1971, né, ano que vem aí a gente está completando 50 anos de empresa, eu sou a segunda geração da empresa e a gente sempre tem como objetivo preservar o empreendedorismo, né, preservar o nosso cliente. Por isso que a gente considera que a gente faz parceria. A gente não tem a relação só de cliente e empresa contábil. A gente tem a condição de parceria. Então você de repente acessar, né, essa situação de vou abrir um portal aqui, os caras falam que abrem minha empresa de graça, então eu já não vou pagar uma mensalidade aqui de uma contabilidade de valor super baixo, porque é uma taxa. Cuidado. Tá? Porque, primeiro, ninguém abre nada de graça, ninguém faz nada de graça, né? As assessorias a custo baixo com certeza não vão tratar desse relacionamento que precisa ter com uma empresa contábil, né? Ou seja, que uma empresa precisa ter com uma empresa contábil. Você vai acabar fazendo o seu auto lançamento aí, provavelmente de forma errada, porque você desconhece. E é normal, tá? Mas o que eu não acho normal é você tratar sua empresa desse jeito, né? Eu não daria, né? Não é porque eu tenho uma empresa, mas eu não daria a minha empresa, que é um sonho, né? Que a gente tem, sendo que está realizado, né? Está caracterizado ali, na mão de qualquer um, tá? Então isso é algo que tem que tomar muito cuidado. Bom, pessoal, a gente aí está quase chegando, né? Num patamar aí do horário que eu comentei. Fica aqui a dica aí, né? De vocês seguirem a Clemente Porto nas redes sociais. Então, Clemente Porto Contabilidade, Instagram, Facebook, canal do YouTube, tá? Nosso portal, tá? Que está aí atrás, vocês estão vendo o nosso portal clementeporto.com.br, tem bastante notícia, tem canal ali para você acessar direto o YouTube, tem uma abinha que a gente criou exatamente para profissionais liberais, tá? Onde o profissional liberal pode ir lá e fazer sua avaliação, tá? Tem um questionário lá para fazer uma avaliação, se é viável ele ser pessoa física ou ser jurídica. A gente colocou isso daí na enquete, tá? Mas a abertura de empresa foi a que teve um melhor desempenho. A gente vai voltar com uma live específica sobre esse assunto. Mas se você está assistindo essa live, né, de abertura e é profissional liberal e já tem essa vontade, dá uma verificada lá no nosso portal. Tem uma aba específica lá para profissional liberal, tá? Bom, fica aqui a situação para vocês contactarem a gente, né? Seja via redes sociais ou via telefone. DDD aqui é 11, o telefone 3832 2091 ou 3641 2110, né? E aí você pode nos contactar ou faz o seu questionamento aí direto no Instagram, tá? Que a gente também vai poder responder. Bom, pessoal, agradeço aí
a disponibilidade de vocês. Esse vídeo também vai ficar aí nos nossos canais, né, nas nossas mídias sociais, para que demais pessoas possam ver. E conto com vocês aí na divulgação desse material, porque talvez possa não ter sido importante para você nesse momento, mas possa ter outra pessoa que esteja necessitando desses esclarecimentos aí para abertura de empresa. O Brasil é um país de muitos empreendedores, né? E então vamos divulgar essa situação, vamos divulgar porque a gente precisa desse reaquecimento econômico e o empreendedorismo vai fazer isso de volta, tá bom? Bom, pessoal, obrigado pela participação, agradeço aí a todos e um grande abraço para vocês, conto com vocês nas próximas lives, tá bom? Abração, pessoal, até mais!